Olá, bom dia. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Então, eu estou iniciando esse ano novo, né, fazendo uma live que eu dedico a todos amigos e amigas e criaturas afins, todos e todas companheiros de jornada nesse planeta, nessa terra, nesse tempo. E hoje eu resolvi voltar ao assunto da transição planetária, até porque, inspirado por aqueles meus mentores espirituais, então eu vim com a tarefa de falar um pouco mais sobre isso tudo. Se você pesquisar, por exemplo, na internet, você vai observar que todos os temas sérios, importantes, que caem na internet, nas redes sociais, etc., eles são, na maior parte do tempo, são, digamos assim, tirados do foco devido à má informação, devido ao pouco desenvolvimento em termos de conhecimento, de análise, e caem então na vulgarização. E aí entram muitas crenças, muitos oportunismos de pessoas que querem falar de coisas que desconhecem, mas que querem estar expondo, muitas vezes, pensamentos, etc. A maior parte são pensamentos viciados, baseados muito em crenças e oportunismos. Essa é a realidade, não adianta a gente fugir disso. Mas o meu intuito é trazer para você uma reflexão que possa servir-lhe como, digamos assim, adendo ao seu conhecimento e à sua vontade de evoluir em todos os níveis e principalmente evoluir espiritualmente, que é o que interessa aqui. A transição planetária, segundo os conhecimentos que estão aí e estão, no universo, ela, na verdade, já há muito tempo ela vem acontecendo, mas ela ganhou maior força a partir dos chamados anos 2000. Então ela vem se acelerando. Essa transição planetária não é o chamado apocalipse, por exemplo, coisa que as pessoas também não têm muita noção, porque o apocalipse, na verdade, significa, desde a sua origem, da palavra, etc., significa revelação, ou revelações. O problema do ser humano é que ele leva as coisas sempre para alguns lados que não têm muito sentido ou interpretações errôneas, como eu disse, já baseado em crenças, etc. O Apocalipse, na verdade, significa revelação. Então, são revelações que vêm acontecendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos e até dos milênios. Então, a
transição planetária, a partir dos anos 2000, ela vem, digamos assim, se fazendo mais real, mais presente. E não significa também, a transição planetária não significa também profecias de grandes desgraças, etc. Que também é um viés que muita gente pega. Na verdade, esse planeta ele vem se transformando e, principalmente, muitas dessas transformações, infelizmente, são negativas devido à atuação do próprio indivíduo humano no planeta. Então, o indivíduo humano, ele é muito, no geral, ele é muito daninho ao planeta e à vida. Então, essa transição planetária, essa transformação planetária, ela decorre da necessidade do próprio planeta se, digamos assim, se refazer, se reconstituir, se ressignificar para vivermos melhor. Ocorre que o ser humano ele é paupérrimo em termos de conhecimento, então ele pensa que ele é predador, né? Então ele só vai extraindo da natureza e da vida tudo achando que nunca vai ter fim, né? Que todos os recursos nunca terão fim, e transformou isso em mercadoria. Então a água é mercadoria, né? Certo? Tudo é mercadoria nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, mas não é só isso. Seria muito pobre, né, o nosso planeta ser só isso. Nós fazemos parte de um universo aonde que nós somos, né, repetindo, onde que nós somos parte desse universo, um fractal desse universo. O planeta Terra não é o todo do universo, ela é uma parte. Existem outros tantos planetas e outras tantas galáxias, né, que estão aí. E nós causamos esse desequilíbrio total ao desequilibrarmos o nosso próprio planeta. Então chega uma hora que é preciso que isso seja redimensionado, refeito, ressignificado. E é isso que é a transição planetária, né? Tem também uma visão, né, de que nós vamos mudar o patamar do planeta, que até então é um planeta de provas e expiações, etc., para um patamar de regeneração, quer dizer, de refazimento, de reconstrução. Então, tudo isso está embutido nessa questão da transição planetária. E então, a partir dos anos 2000, isso vem acontecendo. Só que nós não somos atentos, nós não fomos nem educados para ficarmos atentos aos movimentos do universo, ao movimento do próprio planeta, ao movimento do próprio sistema solar, né? Com todos o seu conteúdo. Nós não estamos nem aí para isso, digamos assim. Ocorre que o planeta, ele vai mudar o seu patamar? Vai, sim. Independente do ser humano, porque o ser humano é o grande destruidor disso tudo. E causa desequilíbrio, inclusive, em todo o sistema planetário universal. As nossas ações. Nós não temos essa noção, nós achamos que é só aqui. Tá? Mas, digamos, pegando por um lado prático, né? Esse lixo que você deposita na natureza, aqui, na sua cidade, no seu lugar, ele interfere no planeta. A poluição, ela interfere no planeta, ela interfere em todo o sistema universal. Só que nós não temos consciência disso, então vamos
fazendo, né, cometendo desgraças por aí, em todos os sentidos. Outro dia eu estava pensando, analisando, porque eu penso e analiso, estava pensando, nós falamos, por exemplo, da floresta amazônica, tá? Floresta amazônica, então a gente olha aquele emaranhado de natureza que lá tem, eu já morei lá, já vivi lá, sei como que é, né? Rios, matas, etc. Então, nós não temos a noção, achamos que é a floresta amazônica, as florestas que por aí estão, as matas, etc., que é só isso que a gente tem que preservar. Acontece que, por exemplo, os oceanos, eles também são verdadeiras florestas. Dentro deles, na profundidade deles, eles têm lá um emaranhado de vidas, assim como a floresta tem aqui fora. Os rios, né? Então, todos esses elementos fazem parte de um universo só. E nós pecamos muito, né, por não preservá-los. Porque nós achamos que, tipo assim, o oceano, aquilo ali, pode jogar todo o lixo possível ali que o oceano vai dar conta. Mas só que ali nós estamos interferindo também no ecossistema aquático, que é um ecossistema muito semelhante ao ecossistema das florestas. Tudo é vida no universo, entendeu? Rios, mares, florestas, montanhas, tudo é vida. E tudo existe, ali existe, além do ser humano, existem tantos milhares de milhões de seres vivos. Tudo isso é o nosso planeta. E nós estamos, quando nós, na verdade, através de algumas até tragédias, nós recebemos sinais de que as coisas não estão em equilíbrio. Mas continuamos na mesma rota cega, destruindo tudo. Então chega num ponto que a natureza, o próprio planeta em si, que ele reage. Ele reage porque nós danificamos todo esse encadeamento natural que é vida. É vida muito mais do que imaginamos. Veja bem vocês, as florestas, pegando a floresta amazônica, por exemplo, dali já foram retiradas inúmeras substâncias, né, que transformaram-se em remédios, medicamentos, né, fitoterápicos, etc. Então ali é um manancial, inclusive de cura para os nossos males. Só que ninguém quer saber disso. As pessoas querem ir lá extrair o ouro, depredar tudo na floresta para extrair nas gramas de ouro aqui e acolá, lógico que vão se transformar em toneladas. Então, nós somos os predadores. E a natureza, ela reage a essa predação. Assim como vão reagir ainda, estão reagindo os mares, os oceanos, os rios, essa capacidade de chuvas, etc., o sol, o calor, as mudanças climáticas de forma geral. Mas o ser humano não está nem aí para isso. As pessoas só querem consumir, como se nunca fosse acabar isso. Então a transição planetária, ela é uma mudança inexorável que ela vai vindo, ano após ano, século após século, ela vem vindo, porque é preciso, se o ser humano não se conscientiza de forma, pelo conhecimento, pelo o amor à vida, o que sobra é a dor.
mesmo, né, vejam bem, mesmo através da dor, do sofrimento, do desequilíbrio, assim mesmo o ser humano continua célere nessa caminhada destrutiva e autodestrutiva, porque você destrói o universo, você destrói você mesmo, destrói a vida, etc. Então, a transição planetária, ela é essa mudança super necessária de patamar. Aí é que vai entrar uma coisa, que a transição planetária, ela não tem a ver só com o aspecto físico, material. Ela tem a ver com a consciência das pessoas, de todos nós. Então, essa transição, ela tem que ser feita através da consciência, do uso do conhecimento, consciência, certo? Então, isso é preciso. E cada um de nós tem a sua parcela. Não tem como escaparmos disso, achando, isso não é comigo. Isso é comigo, contigo, consigo, com todos nós. Porque nós fazemos parte dessa rede. E nós, infelizmente, somos, né, aquilo que está deteriorado nessa rede. Nós temos defeito, né? O ser humano tem defeito e defeitos. Então a gente precisa retomar isso em algum lugar. E todos vão tomar uma consciência de uma vez só? Não. Nós vamos tomando consciência paulatinamente, individualmente e às vezes comunitariamente, etc., né? Nesse sentido. Nós vamos do singular para o plural. E é necessário essa consciência de que a vida é algo muito maior do que esse imediato concreto que nós estamos aí observando. Então, a transição planetária, ela se fará até independente de nós. Só que nós podemos ajudar na melhoria disso, na ressignificação de tudo quanto nós chamamos de vida. Seja a vida animal, seja a vida vegetal, seja a vida humana, seja a vida espiritual. Essa é a questão. E aí nós precisamos estar conscientes sobre isso. E em termos assim humanos das convivências, há já um bom tempo se falou muito e se fala da questão, por exemplo, da caridade. Então, de repente, houve um tempo que dizia-se que a caridade era a mola mestra de toda a evolução espiritual, de todo o crescimento espiritual e de todo o desenvolvimento humano. Só que essa caridade, ela também foi, né, destituída dos seus valores principais para ficar só no campo da materialidade. Então a caridade tornou-se algo assim, do dar coisas para alguém, para um grupo, para um país, para uma vila, etc. Então ficou nisso. E muita gente se agarrou nisso e se agarra nisso até hoje. Não que não se deva fazer caridade, deve-se sim. Mas uma caridade mais espontânea e mais ampla. Porque quando você compartilha, por exemplo, conhecimento, atenção, gentileza, amor, você está sendo caridoso também. Não é só aquele que dá a cesta básica. E muitas instituições, principalmente religiosas, se agarram apenas a essa questão material. E esquecem-se de que o ser humano nem só de pão vive o homem. Então é preciso muito, muito, muito mais. Como conhecimento, como esclarecimento, né? Como o cultivo, né, de valores humanos, espirituais, etc., ética, né,
amor, carinho, afeto, né, honestidade, tudo isso são valores que nos alimentam e sustentam. Essa é a questão. Só que nós não entendemos isso. A maioria não entende, a maioria entende só, como eu disse, o concreto e o imediato. E eis que, então, depois disso tudo, surge, e não é novo isso, eu mesmo já falei em algumas lives de passagem, existe um elemento que, sabe, é crucial, é essencial nesta transição planetária, nessa mudança que nós queremos de status evolutivo, de patamar evolutivo, que é a fraternidade. Se você procurar as definições de fraternidade, elas vão estar muito ligadas a ser fraterno, né, no seu entorno, certo? Com os seus irmãos, com aqueles que estão próximos a você. Ocorre que a fraternidade, ela precisa e necessariamente de ser ampliada essa visão de fraternidade. Nós, seres humanos, queiramos ou não, somos todos irmãos, nesse sentido de habitarmos o mesmo planeta, né? E aí você pode ter o mesmo estado, o mesmo país, mesma vila, o mesmo bairro. Nós, a fraternidade é esse tratamento fraterno, fraternal, né? Nós temos que desenvolver essa irmandade, no sentido de que ser fraterno até com os nossos próximos é até a coisa mais fácil, talvez, tá? Mas ser fraterno com todo o universo, com todos os reinos do universo, com todos os reinos, né, da natureza, né, o reino animal, vegetal, etc., o reino humanal, o reino espiritual. Nós temos a fraternidade, é algo. Nós precisamos estar sempre desenvolvendo essa ideia, essa visão, essa consciência de que nós não somos sozinhos, né? Nós vivemos numa grande teia, né, humana. Então, a fraternidade, ela tem que ser levada ao extremo, né, até considerarmos realmente todos irmãos, irmãs, etc. Então, nós precisamos desenvolver esta consciência. E o ano de 2024, que nós estamos entrando, se você for observar, já há um tempo, eu falei desde os anos 2000, as coisas vêm acontecendo. Nós já tivemos aí, por exemplo, uma grande pandemia, né? Mas, se você observar o grosso do ser humano, da humanidade, pouco aprendeu com a pandemia. Mesmo na iminência da morte, através do vírus, muita gente continuou sendo a mesma após pós-pandemia. Alguns mudaram, sim. Não vamos ignorar isso. Muitos, tá? Muitos. Mas esses muitos são poucos. Mudaram a postura diante da vida pós-pandemia. Mas a maioria continua dentro de uma matrix, né, ilusória, fazendo as mesmas coisas e até fazendo pior do que antes da pandemia. Então, nem todos tiraram lições da pandemia. E a pandemia, nesse tempo de transição planetária, foi um grande alerta. É como se o universo dissesse, olha, se vocês não cuidam do planeta, não forem cuidar do planeta, vocês vão ficar
produzindo e reproduzindo vírus mortais, cada vez mais mortais, etc, etc. Então vamos parar com isso. Mas nós não paramos. Depois disso, por exemplo, quantas guerras surgiram depois da pandemia? Você já pensou? As guerras que você vê e as que você não vê. Uma hora eu quero falar sobre isso para você entender melhor isso. Então, porque existem as guerras que você vê e as que você não vê. Existem as guerras que você ignora, né, e aquelas que existem o tempo todo. Né? Mas esse é outro assunto. Então, essa, né, transição planetária, na verdade, é uma grande transformação planetária, mas que deve se dar no nível, a principiar pelo nível da consciência dos seres que habitam este planeta. Todos os seres. Então é preciso prestar atenção. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Os chamados extraterrestres, os alienígenas, etc., essas coisas assim, as pessoas fantasiam muito sobre isso. Mas muitos desses seres interplanetários estão... Esqueça os filmes, tá? Até porque esses filmes e séries, eles retratam uma visão muito estreita do que seriam os alienígenas, colocando todos como se fossem nossos inimigos, né? E não é assim, certo? Existem inúmeros outros planetas que são habitados por criaturas, seres que não são muito parecidos conosco, mas que também são e que são inteligentes. E vamos dizer assim, os extraterrestres do bem estão preocupados conosco aqui, planeta Terra, porque se nós destruirmos esse planeta, nós vamos abalar todo o universo, todo esse cosmos, tudo isso será abalado. Como já foi abalado quando soltaram lá as bombas atômicas, né, em Nagasaki e Hiroshima, já abalou o sistema universal naquele tempo. E outros tantos artefatos nucleares que já foram explodidos no mundo depois disso, já abalaram o equilíbrio do universo como um todo, tá? Então nós não estamos sozinhos. E essas criaturas, né, de outros planetas, digamos assim, né, que não é só de outras dimensões, de outros planos, elas estão sim, uma boa parte, preocupadas com o que nós vamos fazer com o nosso planeta. E a ressonância disso no universo todo, porque vai gerar desequilíbrio. Né? Porque, por exemplo, você explode 2, 3, 4 bombas atômicas, isso vai dar uma reverberação no universo todo, na Lua, no Sol, nos outros astros, nas outras galáxias, etc. Nós não pensamos, muita gente não pensa nisso. Infelizmente. Então, o que está em jogo é toda uma ramificação de vidas, certo? Porque esses outros seres de outros planetas, eles têm vida também. Num outro patamar, num outro nível, numa outra dimensão, num outro plano. Mas eles têm vida também. E eles fazem parte dessa rede toda em que nós estamos inseridos. Nós não somos o suprassumo de tudo, porque existem muitas outras dimensões e planos. Né? Então a gente precisa ter um entendimento disso tudo. Quando você fala de fraternidade, eu tento trabalhar a ideia da fraternidade universal, de todo o universo. Né? Todo o universo. E nós estamos cegos a isso. Então nós estamos aí fazendo um monte de bugiganga, né? E cada vez mais voltados para a exploração do planeta, para tirar tudo que pode do planeta. E nós
Nós, pessoas que se dizem comuns, nós fazemos parte disso, porque nós colaboramos com isso. Nós somos, assim, ansiosos por consumo. Todo mundo. E não é isso que vai nos salvar, certo? Não é isso. Enquanto às vezes você está lavando seu carro, desperdiçando água e tal, não que não deva lavar o carro, mas racionalmente, muita gente no mundo está morrendo de sede, está bebendo água impura. Enquanto nós compramos nossa água aí, mineral, quem tem condições, em muitos lugares do mundo, as pessoas estão tomando águas impuras, que não são potáveis, quando estão tomando água. Tem gente que está tomando quase água de barro, né? No mundo. Então nós veja bem, nós não temos uma visão, gente, nem de cidade. Né? Nós estamos aqui na nossa cidade, muita gente esbanjando coisa para lá e para cá, né? E poluindo rios, veneno nas plantações, etc. E contaminando todos ao seu redor. Né? Quando você polui o rio aqui, na sua cidade, próximo da sua cidade, você está envenenando a sua própria cidade. Quando você está jogando lixo indiscriminadamente por aí, na sua cidade, você está poluindo a sua cidade e tornando a vida das pessoas pior, em termos de saúde pública, por exemplo. Então, nós, o tempo todo, nós temos que nos vigiar, porque o tempo todo nós podemos estar cometendo ações que são destrutivas, não só para nós, mas para todos que coabitam o mesmo espaço no mundo, na cidade, no estado, na vila, no bairro. Nós não temos essa dimensão. Tem gente que sai de um lugar da cidade para ir jogar lixo no outro lugar da cidade, no outro canto, como se lá não fosse a cidade dele. Então são exemplos do nosso egoísmo, da nossa falta de solidariedade, da nossa falta de fraternidade. Então nós precisamos trabalhar essa ideia da fraternidade, porque a fraternidade abrange tudo, abrange caridade, abrange compaixão, abrange empatia, abrange simpatia, abrange gentileza, abrange afetos, tudo. Ok? Vou ficar por aqui hoje, nesse primeiro dia desse ano, né? Nessa expectativa de dar minha contribuição para a vida de todos, neste universo e em outros. Então eu fico por aqui, desejando a vocês que esse ano de 2024, que nós estamos entrando, que façamos, sabe, um pouco melhor ou muito melhor, e que sejamos também muito melhores do que já fomos até agora. E então é isso, fraternidade e paz para todos vocês e até a próxima.